querem viver uma vida inteligente, portanto já vimos que isso não tem a ver com um grau académico, tem a ver com uma atitude em relação à vida. Viver uma vida inteligente tem a ver com uma atitude. Pessoas que são felizes são pessoas que assumem a responsabilidade sobre a sua felicidade. Eu já dei aquele exemplo, aquela história, aquela piada de dois alentejanos. Eles estão debaixo do sapato, não é? E eles veem uma nota ali mesmo à frente deles e um diz: compadre, está a ver ali mesmo que eu estou a ver uma nota, compadre, 100 euros, nunca tinha visto uma nota de 100 euros aqui pelo nosso Alentejo. E depois um deles diz: se o vento muda, ganhamos o dia. Então, é uma atitude, é uma piada, mas mostra aquela atitude de uma certa ociosidade em relação à vida. Se o vento muda, se as circunstâncias mudam, ficamos melhores, não é? Pessoas felizes, pessoas de sucesso, são pessoas que assumem, não ficam à espera que as coisas mudem, não ficam à espera que o vento mude, não ficam à espera que as circunstâncias mudem, mas assumem responsabilidade sobre a sua vida. Não podemos controlar todas as coisas que se passam à nossa volta, mas podemos controlar a nossa decisão e a nossa atitude. E é aqui, sem dúvida, que está o foco. Esta história realmente tem piada, mas podemos perceber que na vida real, no dia a dia, tantas pessoas vivem desta maneira. Tantas pessoas estão a viver naquele tipo de vida que ficam à espera. Se o vento muda, a minha vida, se eu ganho 1 euro milhões, então é que eu era feliz. Se as circunstâncias mudam, se o outro muda. Enfim, estão sempre à espera que alguma coisa aconteça a nível de circunstâncias e são sempre pessoas que colocam a felicidade fora das suas mãos. Isso não é, de maneira nenhuma, nada sábio. A verdade é que todas as pessoas infelizes desejam ser felizes. Mas quando a felicidade potencial passa por elas dia após dia, quando têm as oportunidades, como surgiu dentro daqueles alentejanos, eles sempre ficam à espera que o vento, que as circunstâncias, que alguém, outra pessoa, o governo, ou outro país, ou outra nação, sei lá, faça alguma coisa. Não fazem o que poderiam para experimentar a felicidade que poderiam. E é isso que eu falo acerca de ociosidade em relação à felicidade. São moles, são negligentes em relação à sua atitude, às suas decisões, à sua postura. Ficam sempre à espera que alguma coisa mude e não entendem que quem tem que mudar somos nós, constantemente. Temos que mudar, temos que nos ajustar, temos que nos adaptar, temos que nos ultrapassar, temos que nos superar, temos que crescer, temos que aprender. E é isso que é viver uma vida inteligente, é isso que é ser inteligente. É querer aprender, é querer nos superar a nós próprios, superar as próprias circunstâncias, superar qualquer situação. E sabemos que com Deus nós podemos superar todas as coisas. Paulo, ele escreve quando estava numa prisão, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo não fica a lamentar, as circunstâncias não eram nada fáceis, tudo o que estava a acontecer na sua vida não era nada fácil, mas Paulo dá um grito de vitória à igreja à qual ele escreve, e ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nada me vai fazer parar, mesmo aqui nesta prisão, a guarda que está aqui à minha volta, eles estão a ouvir o Evangelho, alguns estão a converter-se, coisas incríveis estão a acontecer, porque ninguém pode limitar Deus, ninguém pode bloquear o propósito de Deus e ninguém pode impedir-nos quando Deus está em nós. Então Paulo próprio falava acerca disso. É importante fazer aqui uma salvaguarda quando estamos a falar de ociosidade em relação a alcançar a felicidade, uma salvaguarda de pessoas que, por causa de condições clínicas, tal como uma depressão crónica, que efetivamente sentem-se imobilizadas, sem grande capacidade de reação, sem energia para poder fazer alguma coisa, e aí temos que dar alguma salvaguarda. Não se aplica aí a este tipo de pessoas, necessariamente não se aplica, que são pessoas que estão um bocado imobilizadas e impossibilitadas pela sua situação clínica de poder superar, pelo menos para já, mas, no entanto, podem sempre recorrer a tratamento médico, acompanhamento espiritual. De qualquer forma, é sempre importante não se acomodar e fazer alguma coisa para superar e para mudar. Ok, então o que vamos estar aqui a falar é sobre pessoas que podem fazer alguma coisa pela sua felicidade, mas não fazem.
São pessoas que têm ociosidade, estão à espera que não sei do quê. E nós não podemos ficar à espera, nós precisamos tomar iniciativas, nós precisamos tomar atitudes, precisamos tomar decisões. Há um versículo que fala sobre isso em Provérbios, diz: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Portanto, é um versículo que fala acerca disso, a ociosidade de algumas pessoas, de aquele tipo de preguiça. Pá, eu até tenho fome, até está aqui a comida no prato, à minha frente, disponível para mim. Mas aquela chatice de levar a mão à boca, não há ninguém que me possa dar a comida à boca. Ficam à espera que alguém possa vir levar-lhes tudo à boca. Infelizmente há muitas pessoas a viver desta maneira. Então, para estabelecermos este princípio de vida inteligente, vida feliz, é importante sermos pessoas de ação, pessoas que não têm este tipo de inércia, de ociosidade, mas pessoas que têm e usam a sua energia, aquilo que são, aquilo que têm cá dentro. Não podemos controlar o que se passa cá fora, mas o que temos cá dentro, usar da melhor maneira para fazer aquilo que podemos e aquilo que está ao nosso alcance. A verdade é esta, as pessoas que realmente são felizes não são por acaso. Não são apenas porque as circunstâncias foram muito fáceis, são por exercitarem a energia dada por Deus, investindo o seu tempo, momento a momento, dia após dia, nas atividades de construir uma vida que é satisfatória e que é significativa. Pessoas felizes usam o poder criativo. Deus é um Deus criativo, é um Deus criador, que criou todas as coisas. E fala-nos do seu poder criativo. E quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E entre várias coisas que significam isso, uma delas significa que o homem foi também dotado com poder criativo. Nós fomos dotados com poder criativo, mas nem todos o usam. A verdade é que nem todos usam esse... Pois, claro, fala-se às vezes de pessoas que são criativas, esta pessoa é muito criativa, aquela outra pessoa é muito criativa, mas a verdade é que todos nós temos potencial criativo, todos nós temos poder criativo, porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O que é que são pessoas que usam o poder criativo? Não ficam à espera de ser um produto da vida. Não ficam à espera de, eu sou assim, foi assim, nasci no lar em que nasci, tive as oportunidades que tive. Não. Pessoas que usam o poder criativo são pessoas que não ficam à espera de ser um produto da vida, elas fazem da vida um produto do seu poder criativo. E este é, sem dúvida, o grande desafio para a nossa vida. Nós não precisamos ser um produto da vida. Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. É uma das expressões impressionantes de Paulo. Paulo não diz que é um produto da vida. Paulo não diz: foi assim, foi da minha educação, foi do meu background, foi do meu contexto, foi das circunstâncias, foi das oportunidades. Não, Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. O poder criativo, o poder de Deus e o favor de Deus na minha vida, juntamente com a minha atitude, fizeram de mim o que eu sou hoje. Então, pessoas que usam o poder criativo fazem da vida um produto do seu poder criativo. Não ficam à espera do que a vida possa criar. Criam o que querem ver na vida. Portanto, é disto que estamos a falar, não ser ocioso em relação à felicidade, em relação à vida, em relação às situações. Pessoas que não ficam naquela atitude passiva de ficar à espera do que é que a vida possa criar. Não. Mas são pessoas que criam. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Deus não estava à espera de como é que as coisas iam acontecer, alguma colisão de estrelas, alguma explosão. Deus não ficou à espera disso. Deus moveu-se no meio do caos, no meio da escuridão, das trevas, do vazio. Deus moveu-se com o seu poder criador. Ele começou a criar beleza, luz e harmonia onde havia caos. Esse poder criador foi-nos dado ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Não importa se às vezes vivemos situações de vazio, de escuridão, situações trágicas, nós temos poder criativo para fazer alguma coisa, para trazer à realidade e à existência até aquilo que não é, porque esse poder, e quando temos o poder de Deus e a graça de Deus em nós, mais ainda esse poder aumenta.
Então Deus criou-nos à sua imagem, com este poder criativo. Criou-nos à sua imagem, não para sermos consumidores da vida, mas criadores de vida, tal como Deus. Não ficarmos à espera de sermos consumidores da vida, do que a vida nos apresenta, do que surge na vida, mas sermos ativos, sermos criadores de vida, criarmos o que não há. Eu partilhei na primeira sessão um dos pensamentos que mais mexe comigo e com tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou. É aquele pensamento que diz: muitos veem as coisas como são e perguntam porquê. Eu sonho as coisas que ainda não são e pergunto: por que não? Ou seja, uma mentalidade de não ficarmos à espera sempre de consumir o que há e à espera do que é que possa haver, mas pessoas que têm uma atitude proativa de criar o que não há. De criar o que não há. De acreditar naquilo que ainda não há. De trabalhar para aquilo que não há. Fala-nos de não ter uma atitude ociosa. Paulo fala também aos Filipenses sobre isto quando ele diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está a falar acerca de operarmos a nossa salvação. Este versículo é impressionante. Nós sabemos que a salvação é pela graça, sabemos que a salvação é operada por Deus em nós, mas Paulo está a dizer para operarmos a nossa salvação. O que Paulo está a dizer é o seguinte: você não fica numa atitude completamente passiva àquilo que Deus está a fazer na vossa vida, em termos de obra, e aqui salvação tem a ver com o desenvolvimento da obra de Deus na nossa vida. E Paulo está a dizer: vocês não ficam completamente passivos, inertes, ociosos, à espera que Deus faça tudo. E como cristãos podemos ficar com aquela ideia: oramos e esperamos que Deus faça tudo para nós. Deus não faz tudo para nós, Deus faz tudo através de nós. Deus faz em parceria. Paulo diz que somos cooperadores de Deus. Nós não ficamos a ver o que é que Deus vai fazer, nós trabalhamos com Ele, cooperamos com Ele. Tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, Ele precisa da nossa cooperação. E é por isso que Paulo está a dizer: operai a vossa salvação. Façam alguma coisa. Não fiquem à espera que Deus faça tudo. Mas depois Paulo põe aqui um grande equilíbrio no versículo 13, Filipenses 2, 12. Agora, Filipenses 2, 13, Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Este equilíbrio impressionante, não é? Portanto, não é pela nossa força. Paulo diz: vocês operem a vossa salvação. Façam alguma coisa em relação à vossa vida, em relação àquilo que tem que acontecer no desenvolvimento, no crescimento. Mas Paulo agora diz: mas reconheçam sempre uma coisa: não depende da vossa força. Não depende só da vossa sabedoria. Não depende só da vossa ação. Porque é Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. É Deus que nos dá essa capacidade de desejar e de fazer alguma coisa. De realizar alguma coisa. Então, Deus não realiza para nós. Deus dá-nos a capacidade e o poder e a sabedoria para realizar alguma coisa. Aquela velha história ou aquele ditado que diz: se queres ajudar realmente alguém, não lhe deixes peixe, ensina-o a pescar. E é isso que Deus faz connosco. Deus não nos vai dar logo o peixe. É por isso que muitas pessoas ficam a orar e não entendem porque é que Deus não responde logo, porque é que Deus não faz mais. Porque Deus quer ensinar-nos a pescar. Deus quer dar-nos poder, recursos, poder criativo, sabedoria, entendermos o seu propósito, a sua sabedoria, para sermos ativos, para nos movermos, para fazermos alguma coisa. A verdade é que a felicidade não cai do céu no colo das pessoas. As pessoas felizes empenham-se na vida e perseguem os seus sonhos. Eu gosto deste pensamento. Bob Gass, naquela revista A Palavra para Hoje, diz: pensa que Deus vai simplesmente fazer cair o sucesso no seu colo? Não. Você tem que estimular a sua visão através da fé e dar-lhe força através do trabalho árduo. É disto que estamos a falar: trabalho árduo. Trabalhar, esforçarmos-nos por aquilo que sabemos que é o propósito de Deus, a vontade de Deus, o sucesso, o plano, aquilo que Deus quer pôr, tem posto à nossa frente. Então, temos que estimular essa visão através da fé e dar-lhe força através do trabalho árduo.
Pessoas que despertam para a realidade de como serem felizes, a primeira constatação que elas fazem é que são responsáveis pela sua felicidade. Ou seja, elas não colocam a sua felicidade nas mãos dos outros ou nas mãos das circunstâncias, não ficam à espera, não, elas assumem, ser ou não ser feliz depende de mim, depende da minha atitude, depende da minha postura. Pessoas felizes assumem a responsabilidade sobre a sua felicidade. E pessoas infelizes desculpam-se pela sua infelicidade. Basicamente, isto passa-se um bocado assim. Pessoas de sucesso, pessoas felizes, elas assumem a responsabilidade por aquilo que está a acontecer. Pessoas infelizes, elas desculpam-se. Foi aquilo, não tive as oportunidades do outro, não tive não sei o quê, não pude isto. Desculpam-se e desculpam-se. Pessoas de sucesso são sempre pessoas que não vivem com desculpas. Porque nós podemos passar do fracasso para o sucesso, mas nunca poderemos passar das desculpas para o sucesso. É muito importante a nossa atitude diante disto. Ou assumimos responsabilidades ou arranjamos desculpas. E viver uma vida inteligente, uma vida de sucesso, uma vida de felicidade, passa por acabarmos com desculpas, deixarmos as desculpas de lado e assumirmos responsabilidade sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, sobre aquilo que podemos fazer, sobre onde podemos ir. A segunda constatação de pessoas que despertam para esta realidade de serem felizes é que precisam perseguir certas atividades. São pessoas que percebem que passa por atitudes e decisões, e é isso que depois vamos ver nas próximas sessões, que tipo de atividades, que tipo de coisas precisamos perseguir para podermos realmente ser felizes. Infelizmente, a maioria das pessoas persegue coisas que não as podem fazer felizes. Já vimos isso na oração, que são coisas circunstanciais. Se eu fosse mais bonito, se eu fosse mais magro, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse não sei o quê. E muitas pessoas pensam que se tiverem isso podem ser felizes. E não é isso que pode trazer a real felicidade. São coisas importantes. Há muitas coisas dessas que são importantes, mas não têm o poder para trazer essa felicidade. Tem a ver com o tipo de atividades que depois nós vamos estudar e ver. Pessoas que acordam para o segredo da felicidade não fiquem a vitimizar-se. São pessoas que não aceitam ser vítimas independentemente do que aconteça. São pessoas que dizem, eu não sou uma vítima. São pessoas que dizem, eu sou um vencedor. Eu, com Jesus, sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Então elas dizem, eu não preciso viver assim, eu vou fazer alguma coisa em relação à minha vida, eu não preciso aceitar isto, eu não preciso continuar a viver desta forma, as coisas podem mudar, Deus é um Deus criativo, Deus no topo do poder criativo, as coisas podem mudar, muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer. Para fazer-se isso é necessário, portanto, vencer-se essa ociosidade, essa entropia, falta de movimento, é necessário fazer alguma coisa. Chesterton, ele disse, não acredito num infortúnio que cai sobre os homens, façam o que fizerem, mas já acredito num infortúnio que cai sobre eles, a não ser que façam alguma coisa. Isso é um pensamento muito interessante. Portanto, acima de tudo, nós precisamos fazer alguma coisa. O maior risco é o risco de não fazer nada. Tantas pessoas limitam tudo o que pode acontecer na sua vida por causa do medo, por causa do risco, e não entendem que o maior risco é não fazer nada. Sempre alguma coisa acontece quando fazemos alguma coisa, mesmo quando é fracasso. Pelo menos aprendemos como não fazer, ou podemos aprender agora melhor como fazer. Então, temos que ter uma atitude positiva em relação à ação, em relação àquilo que precisamos fazer, à forma como precisamos nos mover. Eu lembro-me de ler um livro muito interessante sobre Quem Mexeu no Meu Queijo, um livro sobre mudança, uma história de uns ratos sobre a mudança na vida deles e a forma como eles tinham que se adaptar à mudança para encontrar o queijo. Mas ao ler aquele livro houve uma coisa que me impactou, foi de repente, ao ler as páginas cheias de texto, uma página inteira que dizia somente o seguinte: o que é que farias se não tivesses medo? E foi alguma coisa que me impactou. De repente eu estou a ler e viro a página, então assim de repente leio a letras garrafais enchendo toda uma página. O que farias se não tivesses medo?
E é isso que nós precisamos ter, esta atitude em relação à vida, não nos deixarmos bloquear pelo medo, ficar à espera que as coisas apareçam, que aconteçam, mas dizer, não. O pior medo é o medo do medo. Não vou ficar com isso, vou avançar, vou fazer o que Deus quer fazer, entendermos o propósito de Deus e estarmos prontos a correr alguns riscos na nossa vida. Há um versículo também muito importante em Hebreus 6:12 que fala sobre isto, sobre esta temática que estamos a abordar. E o autor de Hebreus, ele diz assim: não queremos que se tornem preguiçosos ou ociosos, conforme estamos a trabalhar, a ideia é esta. Há traduções que dizem indolentes, negligentes, mas antes que sigam o exemplo daqueles que, pela sua fé e perseverança, alcançaram a herança que Deus prometeu. Uau, este versículo é impressionante. O escritor de Hebreus, ele está a dizer a cristãos: tenham cuidado, vocês não fiquem numa atitude tão ansiosa, tão passiva, que vocês não vão herdar o que Deus prometeu. Mas Deus prometeu, se Deus prometeu, Deus vai. Não, Deus prometeu, Deus cumpre, mas a nossa atitude no processo é muito importante. Então o escritor de Hebreus, ele diz: sigam o exemplo daqueles que pela sua fé e perseverança alcançaram o que Deus prometeu. Para alcançarmos o propósito de Deus, precisamos de três coisas: da promessa de Deus, da fé e da perseverança. Se Deus não promete, se Deus não fala, e eu ando atrás de coisas que Deus não prometeu, isso nunca vai fazer sentido na minha vida. Por muita perseverança, e depois não é perseverança, é teimosia. Já é teimosia. Há uma diferença entre perseverança e teimosia. Teimosia é eu persistir naquilo que não dá, naquilo que não funciona, naquilo que não é para mim. Mas quando eu tenho uma promessa de Deus, eu sei o que é para mim. Eu sei o que é que Deus quer. Eu sei o propósito de Deus. Agora, eu não posso ficar passivo à espera que Deus cumpra a sua promessa. Eu preciso de fé e eu preciso de perseverança. Eu preciso desta atitude positiva, confiante. E eu preciso da perseverança, pôr em prática, agir, fazer alguma coisa. Aquilo que Tiago diz, que a fé sem as obras é morta. Ou seja, a verdadeira fé precisa de perseverança, precisa da ação continuada, permanente, uma ação que não desiste, que não abre mão, que não olha para trás, não anda para trás. Deus tinha prometido ao povo de Israel a terra da promessa, mas eles tinham que mobilizar-se para possuí-la. Precisavam travar muitas batalhas para poder entrar na completa posse daquela terra. Deus tinha dito a Josué: infelizmente houve uma geração que não quis lutar, não quis avançar, ficou muito ociosa em relação à sua felicidade e não experimentou e não entrou na posse da terra, não entrou na terra, ficou no deserto, porque eles não queriam lutar, eles não queriam fazer, estavam à espera que Deus lhes trouxesse tudo na mão, terra numa bandeja, e não entenderam que a terra é possuída pela peleja. Mas uma nova geração se levantou com uma nova mentalidade em relação à vida.